Olá, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que fica lá no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46, que diz assim: a cura de um cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos de numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia nos conta a história de Bartimeu. Ele era cego e mendigo e ele estava sentado. Aparentemente era um dia comum, só que ele ouviu que Jesus ia passar. Quando ele ouviu aquilo, imediatamente ele manifestou a fé. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamou, ele se humilhou, ele pediu misericórdia. E é certo que todos aqueles que clamam em espírito e em verdade, Deus ouve. E lá no versículo 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Bartimeu, só ele sabia a dor que ele carregava dentro dele. Só ele sabe o que é estar nas trevas. Sim, porque ele viveu a vida dele toda cego. A vida dele toda não enxergando a luz do dia. E ali era uma oportunidade que ele tinha de receber a sua cura. Porque ele cria que Jesus, ele era o Filho de Deus. E o que acontece? Quando ele começou a clamar o Senhor Jesus, a multidão, as pessoas falavam para ele: fica quieto, mandava ele se calar. Você tem que entender uma coisa, que você não pode dar ouvido às vozes negativas, porque Bartimeu, ele estava cego, mendigo, ele estava clamando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que poderia mudar aquela situação dele. E as pessoas que estavam ao seu redor não tiveram compaixão dele, não. As pessoas que estavam ao seu redor mandavam ele se calar. Só que ele não olhou para aquilo, ele não olhou para a multidão, ele não olhou para aquelas vozes, porque só ele sabia o quanto ele precisava do milagre dele. Só ele sabia que aquela oportunidade que Jesus estava passando ali poderia ser a última para ele. Sim, porque tem oportunidades na nossa vida que são únicas. E ele foi, começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E diz assim, no 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A Bíblia nos conta que esse homem, quando foram chamar ele, fala assim: olha, Jesus está te chamando. Ele deu um pulo de alegria, ele saltou. E é muito importante que você entenda que você tem que manifestar a sua fé. Porque se ele não cresce, se ele ficasse com a boca fechada, ele não ia receber o milagre dele, ele não ia ser curado, a vida dele não ia ser transformada. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, que a partir de hoje você entenda isso, que independente do que aconteça, você tem que se esforçar, você tem que manifestar a sua fé. Ele manifestou a fé dele clamando, gritando, e as pessoas fica quieto, mas ele não ficava, porque só ele sabia o sofrimento que ele carregava, só ele sabia o quão importante era ele enxergar, porque a vida de uma pessoa cega é muito difícil, e a Bíblia diz que ele era mendigo, só que Jesus, ele não olha para isso. Jesus não olha se a pessoa é mendigo, Jesus não olha para as condições físicas. Jesus, ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o que está por fora, mas Deus vê o interior que está dentro. Então, que a sua fé hoje venha chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. E no 51 diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aquele homem, ele teve o privilégio de ser curado da cegueira que ele carregava. Só que o maior milagre foi Jesus ter falado assim para ele: a tua fé te salvou.
É muito importante receber uma cura, é muito importante a pessoa ser curada de uma enfermidade, mas o principal é ela ser salva. A Bíblia diz que aquele homem, depois que ele foi curado, ele seguia Jesus estrada fora. Quer dizer, ele foi uma pessoa grata, ele reconheceu que Jesus tirou ele do fundo do poço. E é muito importante que você venha ter um coração grato, que você venha reconhecer que você não pode mais viver sem Jesus, porque existe muitas pessoas que quando recebem um milagre da parte de Deus, quando acontece algo que elas tanto querem, tanto almejam, elas abandonam Jesus. Mas que a gente venha ter o exemplo do cego Bartimeu. Ele foi curado da cegueira dele, mas ele não esqueceu que Jesus tinha feito por ele. Ele foi e seguia Jesus estrada fora, ele não abandonou o mestre. E Jesus, hoje, através dessa palavra, Ele está falando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Por que Ele está fazendo essa pergunta? Porque tem pessoas que elas já se acostumaram com a situação que elas estão vivendo e elas não crêem mais que Jesus pode mudar aquela situação. Quando Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Parecia muito óbvio a resposta, que ele queria enxergar. Só que será que ele ia querer enxergar mesmo? Porque tem pessoas que se acostumam, sabe, com a situação que está vivendo. Então Jesus queria trazer para ele, Jesus queria que ele pedisse, porque Deus usa isso, é da vontade de Deus que a gente fale, que a gente ore, que a gente peça. Então, que a partir de hoje você venha confessar o que você quer para Jesus, você venha pedir compaixão, misericórdia dele para sua vida, porque só ele pode ter de nós. Amém? Então que você fique com essa palavra no seu coração e seja lá o que você estiver passando na sua vida, não esqueça que Jesus ele pode, ele faz todas as coisas. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço.